Em 18 de dezembro de 1860, falecia na Fazenda Muqui, comunidade de Graúna, atual município de Itapemirim, Joaquim Marcelino da Silva Lima, também conhecido como Barão de Itapemirim, um dos políticos mais importantes que nós já tivemos no sul do Espírito Santo, tanto a nível de província quanto a nível de corte do Brasil. Ele faleceu aos 81 anos e tanto a sua vida quanto a sua morte são repletas de contradições. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho das histórias relacionadas à morte desse homem tão importante. A sua morte é repleta de contradições porque dois memorialistas capixabas, Levi Rocha, que vai escrever sobre a passagem do imperador Dom Pedro II pelo Espírito Santo e por Itapemirim, e Antônio Marins, que foi um memorialista de Cachoeiro de Itapemirim, que escreve sobre a história do sul do Espírito Santo, falam que Joaquim Marcelino morreu por conta de uma depressão. Isso porque, em fevereiro de 1860, quando o imperador Dom Pedro II passa por Itapemirim, ele não vai à fazenda do barão. E como ele e o barão eram chegados, se correspondiam e tinham toda uma conexão política, Joaquim Marcelino ficou muito triste e abalado porque ele se sentiu traído pelo imperador Dom Pedro II. Já o suíço, Barão de Tchudi, que era primo do imperador Dom Pedro II e que também vem a Itapemirim no final do ano de 1860, descreve nas suas memórias que Joaquim Marcelino faleceu de epilepsia, certo? Aos 81 anos. Se foi por conta de desgosto, de tristeza, ou por conta de um ataque epilético causado pela velhice, já que viver até mais de 80 anos no Brasil Imperial era uma grande conquista para os idosos, devido a todas as condições de saúde e de estilo de vida que as pessoas tinham nesse período imperial, a gente não tem como saber, porque não haviam, né, atestados médicos, nem exames de autópsias como nós temos nos dias de hoje. O certo é que o Barão de Itapemirim foi um dos políticos mais relevantes que nós tivemos no sul do Espírito Santo ao longo do século XIX. Essa aqui é a fazenda dele, que era descrita como um grande palacete baseado nos castelos medievais, com todo luxo e pompa. E o Barão de Tchudi vai dizer, por exemplo, que esse castelo dele só era visto parecido com os castelos da Europa, que no Brasil ele não tinha visto nada parecido para os lugares que ele tinha andado. Joaquim Marcelino da Silva Lima coloca o Espírito Santo dentro do cenário nacional no Brasil Imperial. Isso porque ele era próximo do imperador Dom Pedro II, se correspondiam diretamente, e por isso, né, toda a tristeza porque Dom Pedro não visita a sua fazenda em fevereiro de 1860. Ele vai ocupar o cargo de vice-presidente de província por 8 vezes e por alguns anos ele vai ocupar a presidência da província, que seria como os cargos de vice-governador e governador nos dias de hoje. E nesse período quem escolhia os presidentes e vice-presidentes era Dom Pedro II, por isso a proximidade. Ele vai ser o maior fazendeiro que nós vamos ter no sul do Espírito Santo, e um dos maiores do Espírito Santo do período imperial. Também era ligado às questões de escravidão, já que ele era o maior escravocrata do sul do Espírito Santo, um dos maiores da província capixaba, e suspeito de participar de tráfico de escravos. E para saber um pouco mais sobre a vida desse homem, já que a gente soube um pouquinho sobre a morte, curte, comenta, compartilha esse vídeo, que aí a gente conhece um pouco mais essas fofocas históricas e para saber um pouquinho mais sobre esse moço aqui que é cheio de história muito maluca. Tchau, tchau.